As paixões mundanas. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque no século em que vivemos hoje, as paixões mundanas, elas nos assediam. Elas querem nos envolver e nos enredar. E isso é algo que não podemos deixar acontecer em tempo algum. Por isso devemos nos acautelar, nos prevenir dessa coisa repugnante que são as paixões mundanas. Então, isso não pode nos afetar em tempo algum. Nós devemos ter uma atitude de repulsa contra esse tipo de coisa. Porque isso é mal. E pode causar várias e más consequências em nossas vidas. De forma que vamos pouco a pouco gostando dessas paixões mundanas. E acabamos nos acostumando com elas. Como se fossem coisas normais, coisas boas. Só que não são coisas boas, são coisas nocivas para o corpo de Cristo, que é a igreja. É nocivo, é inconveniente, é sujo, é podre. E não pode ter lugar em nossas vidas em tempo algum. Por isso, nós devemos entender isso hoje. Porque as paixões mundanas, elas contaminam as pessoas. Elas cauterizam a mente da pessoa. Elas levam as pessoas a praticarem pecados, abominações, iniquidades e impiedades, das mais variadas possíveis. Então, a humanidade hoje está muito cheia disso. Porque muitas pessoas dão lugar para as paixões mundanas em suas vidas, e essas paixões se tornam vícios na vida dessas pessoas. E quando isso se torna um vício, esse ciclo vicioso fica na vida da pessoa dia após dia. E aí a pessoa sofre as más consequências disso, que às vezes ela nem percebe. Mas as más consequências das paixões mundanas, elas afetam a humanidade, elas afetam a pessoa, de forma que muitas das vezes a pessoa fica pervertida por causa disso. Essa é a verdade. Por exemplo, a fascinação das riquezas é uma das paixões mundanas nos quais as pessoas se afogam em ruína e perdição. Porque isso é algo pernicioso demais para qualquer ser humano. E muitas pessoas, com essa vontade de querer ficar ricos ou ricas, elas se deixaram levar por essa instabilidade das riquezas. Porque as riquezas são efêmeras e passageiras, são coisas terrenas. E muitos, nessa cobiça, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Então, essa é a realidade, pessoal. Então, isso que as paixões mundanas, elas não podem ter lugar na sua vida nem na minha vida em tempo algum. É errado isso. Nós temos que entender isso hoje, porque isso é de fácil compreensão. Dá para entender claramente que as paixões mundanas, elas são coisas perigosíssimas para a vida humana, de forma geral. Então, é preciso cortar esse mal pela raiz, para que ele não nos alcance. Porque as paixões mundanas estão nos cercando de todos os lados, todos os dias, nos assediando, querendo que nos entreguemos a essas paixões mundanas, para que assim possamos praticar muitas coisas erradas, das quais o Senhor Jesus não aprova nem concorda em tempo algum. Então, nós devemos entender isso. E para que entendamos ainda com mais clareza e exatidão, vamos ler aqui alguns textos das Escrituras que falam a respeito disso, claramente, para que possamos aprender hoje que não podemos dar lugar algum para as paixões mundanas em nossas vidas. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui
está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos ler aqui. Por que Paulo escreveu isso aqui? Porque aquelas pessoas que se converteram em Roma, elas estavam no meio de uma sociedade muito corrompida, muito pervertida. A sociedade romana estava muito cheia de paixões mundanas. Elas davam vazão a isso em sua própria carne, em seus próprios corpos. Existia ali os bacanais, as festas que eram feitas principalmente pelos governantes romanos, por aqueles que eram César na época. Então, isso era nesse meio aí que aqueles que creram no Senhor Jesus pela pregação do Evangelho, eles estavam inseridos nessa sociedade romana, muito pervertida. E é para essas pessoas que Paulo escreve isso aqui. Então vamos ler aqui, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, todas aquelas pessoas que se converteram em Roma, a mente delas foi renovada. Então elas tinham que se transformar pela renovação da mente delas. E não se conformar com o século em que elas estavam vivendo ali em Roma. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo claramente para aqueles irmãos, para que eles não se amoldassem novamente às paixões que eles tinham anteriormente antes de suas conversões. Eles não poderiam fazer isso em tempo algum. Era errado. Então eles não podiam se conformar mais com aquele século pecaminoso, cheio de paixões mundanas. Mesmo eles ali vivendo em Roma, eles ainda estavam inseridos naquela sociedade ali que as paixões mundanas rolavam solta por ali. Era muito bem praticada isso. E aqueles que se converteram ao Senhor Jesus não poderiam participar mais disso em tempo algum. Por isso ele diz aqui, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente deles foi renovada. A mente deles foi limpa, foi purificada de má consciência, foi purificada de obras mortas, foi purificada das paixões mundanas, para as quais eles não podiam se conformar mais. Eles não podiam se amoldar mais às paixões mundanas, em tempo algum. Agora, para eles deveriam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus todos os dias. Isso sim é que eles deveriam experimentar. E não poderiam mais continuar experimentando ou vivendo com paixões mundanas. Então isso é muito bem claro nesse texto aqui. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Gálatas. Vamos ler aqui. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Vou achar aqui. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Está escrito assim, ó. Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, essa é a nossa condição, sua e minha. Nós estamos crucificados para... O mundo está crucificado para nós. Para você e para mim, o mundo está crucificado. Está morto, sepultado, enterrado. Para sempre. Então,
Não podemos nos envolver com paixões do mundo, ou melhor, com paixões mundanas em tempo algum. Isso é algo totalmente errado. As paixões mundanas estão crucificadas para você e para mim, para sempre. Essa é a nossa realidade agora em Cristo Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, tanto você como eu estamos crucificados para o mundo. Estamos mortos para o mundo. Nada que há no mundo pode nos afetar mais, porque estamos mortos para o mundo. Essa é a realidade. Nós já fomos desarraigados deste mundo perverso para sempre. E o que existe mais perverso nesse mundo são as paixões mundanas. Então, nós já fomos desarraigados deste mundo perverso para sempre. Não temos mais nenhuma ligação física ou espiritual com esse mundo em tempo algum. Essa é a nossa realidade em Cristo Jesus. Devemos permanecer assim. Você e eu temos que fazer isso. Então eu espero que possamos entender isso hoje. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo a Tito. Deixa eu achar aqui. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Então vamos ler aqui, ó. Eu vou ler aqui o texto aqui agora. Existe algo para você e para mim que é muito melhor do que as paixões mundanas. É infinitamente melhor do que as paixões mundanas. É incomparavelmente melhor do que as paixões mundanas. É a graça de Deus que tem que estar na sua vida e na minha vida. Nessa graça nós temos que estar firmes, para que assim não possamos dar lugar ou ocasião alguma para as paixões mundanas, em tempo algum. Então vamos ler aqui o texto, ó. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, no presente século, agora, além de experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, temos que viver neste século de forma sensata, justa e piedosa. Quem vive assim não vai dar lugar em tempo algum para as paixões mundanas mais. As paixões mundanas, ninguém vai querer isso mais. Então ele diz aqui, ó, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, nós que estamos em Cristo Jesus, renegamos a impiedade e as paixões mundanas. Renegamos mesmo. Não queremos isso mais nas nossas vidas. Em tempo algum. Porque isso corrompe o ser humano. Prejudica. Estraga o ser humano. E esse tipo de coisa não pode acontecer nem com você nem comigo em tempo algum. Porque nós renegamos a impiedade e as paixões mundanas para que possamos viver nesse século de forma sensata, justa e piedosa. É dessa forma que vamos conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Renegando a impiedade e as paixões mundanas todos os dias. Repelindo, porque é algo repugnante, que não serve nem para você nem para mim em tempo algum. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro,
capítulo 2, versículo 11. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Então vamos ler aqui, ó. Pedro também falou sobre essa questão, pessoal. E o que ele falou é sério. Foi com seriedade que ele escreveu isso aqui. Essa palavra tem que ser recebida por você e por mim com seriedade também. Porque é para nós também. Para que essa palavra possa servir, seja mais uma que vai servir para renegarmos as paixões mundanas. Então vamos ler aqui, ó. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Então, pessoal, todo aquele que está em Cristo, que é a nova criatura, que foi desarraigado deste mundo perverso, essa pessoa aqui, ela é peregrina e forasteira. Ela não faz mais parte do curso deste mundo mais. Ela foi desarraigada dele, como eu já falei anteriormente. Então, nós agora somos peregrinos e forasteiros. Por isso, não podemos participar das paixões mundanas que existem por aí. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, as paixões carnais, que são as paixões mundanas, elas fazem guerra contra a sua alma, contra a minha alma. Então, não podemos dar lugar a algo que está guerreando contra as nossas almas em tempo algum. Não podemos fazer isso. Não podemos dar esse mole. Não podemos pisar na bola dessa forma. Não podemos cometer esse erro infantil. Porque hoje já temos maturidade para discernir que não podemos andar segundo as paixões mundanas, em tempo algum. Não. Agora nós temos que andar segundo Cristo Jesus, o nosso modelo, a nossa referência. O pastor e bispo de nossas almas é Ele. Ele deixou exemplo para seguirmos os passos dele todos os dias. E se fizermos isso, vamos conseguir viver fora de toda e qualquer paixão mundana que possa existir nesse mundo. Essa é a verdade. Então diz aqui, ó. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, essa exortação é para você e para mim, hoje, no século em que estamos. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal. Essas palavras são para o nosso bem. Porque o que complica a nossa vida, o mal que complica a nossa vida hoje, são as paixões mundanas que fazem guerra contra a alma. São as paixões carnais. São as coisas que são inconvenientes para você e para mim. Então, nós precisamos aceitar essa exortação para que, neste século, possamos viver de forma sensata, justa e piedosa, agradando a Deus, experimentando a boa vontade dele todos os dias. Esse tem que ser o nosso objetivo. Seu e meu, sempre. Então, eu espero que essa palavra possa ter sido útil para esclarecer sobre essa questão. Precisamos dessa exortação. Precisamos de uma palavra assim que nos faça cair na real de que não podemos mais nos envolvermos ou se deixar enredar pelas paixões mundanas em tempo algum. Nosso objetivo agora é andar segundo Cristo.
segundo a sua verdade, segundo o seu evangelho, com a prática constante disso, vamos conseguir ir nos aperfeiçoando dia após dia. Porque o seu caminho e o meu caminho é como a luz da aurora que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Então, que nós possamos alcançar a perfeição fora de toda e qualquer paixão mundana que possa existir. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.